Fala, meu lindo! Minha linda! Gente, eu fiquei com medo. Falei assim, Jesus, não... A gente tá em Curitiba. E essa é a série Vida em Ordem. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Eu tenho certeza que essa série vai ministrar ao seu coração. Então, aproveite cada segundo daquilo que o Senhor tem para você. Eu só vou te pedir uma coisa antes da gente começar e ir direto pro vídeo. Só um like, não vai cair o dedinho não. Só curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube fala, nossa, vídeo bom. E manda para mais gente. Quanto mais pessoas assistirem, mais gente abençoada pela palavra, amém? Então curte o vídeo, comenta. Compartilha, irmão. E eu falei, eu fiz a promessa, eu não esqueci não. Quando nós bater 10 milhões, falta pouquinho, faltando só 1 milhão. Não, 900 mil agora nessas alturas do campeonato. Vamos profetizar uns 900 só. A gente vai levar alguém do canal para Israel. Pronto, falei, tá falado. Ai, Jesus, que Deus me dê força. Eu preciso achar um agiota bom. Um agiota crente. Que não mata, só bate. Irmão, brincadeiras à parte, vamos pro vídeo. Ai, Jesus, eu acho que a gente vai ter que cortar a primeira parte. Eu quero falar sobre processos. Eu sei que é chato, é uma das coisas que a gente mais odeia na vida, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração alguns dias atrás, quando eu criei um grande esforço para fazer uma surpresa para o meu filho e fui envergonhado pela reação dele. Você vai entender melhor. O texto da nossa caminhada é Deuteronômio, capítulo de número 7, lá no Velho Testamento. No início de tudo, Deuteronômio, capítulo 7, e eu vou ler versículos separados, e você vai entender o porquê. O primeiro versículo do capítulo 7 é o 7, diz o seguinte: o Senhor não derramou seu amor sobre vós, nem vos escolheu, porque vocês eram mais numerosos do que qualquer outro povo, pois vocês eram em menor número. Mas porque o Senhor vos amou e porque Ele deseja cumprir o juramento que havia feito aos vossos pais, o Senhor trouxe vocês com mão forte, resgatou da casa da servidão, das mãos de Faraó e do Egito. Aí tem um versículo para frente, e é o último, 22, diz o seguinte: e o Senhor teu Deus expulsará essas nações pouco a pouco. Eu preciso que você grave isso. O Senhor expulsará essas nações pouco a pouco. De novo. O Senhor expulsará essas nações devagarinho, de boa, pouco a pouco. Aí o porquê está aqui: para que, se eu consumi-las imediatamente, aumentarão as bestas feras do campo. Ponto. O que Deus está dizendo é: eu vou fazer tudo o que prometi, mas não vou fazer de uma vez só. Vou fazer de maneira gradativa, para que os teus inimigos não se aumentem tão rápido que você não possa suportar. Uau! Não, então eu vou melhorar. Deus não vai fazer tudo por você de uma vez, porque se fizer, vai ficar tão difícil a sua vida que o privilégio de ter não vai ser suficiente para te fazer suportar os inimigos, suportar os ataques, suportar as angústias, suportar tudo o que aquilo traz. Por mais que seja bom, tudo que é grande custa. Tudo que tem processo precisa ser respeitado.
eu vou falar algo para você, lindo. Essa é a maior dificuldade da nossa vida sempre. Porque tudo que a gente quer para quando? É para ontem. Tudo que a gente quer. Aí, irmão, a nossa geração mesmo, a geração de agora é tudo Nutella, irmão. Nós sabemos o que é internet de verdade. A geração de agora não sabe, não. Nossa geração acordava meia-noite. Só quem usa Botox, amém? Só a nossa geração, irmão, que sabe dizer. A gente acordava meia-noite, colocava o discador, porque a DSL, ninguém sabe esse nome. A gente sabe, era coisa de rico. Eu sei que eu tô em Curitiba, irmão. Vocês têm tudo cara de rico aqui, tá tudo bem. Mas na nossa casa, não tinha esse negócio não. Nós era pulso, internet pulso. Aí nós entrava meia-noite, com aquele barulhinho. Aí conectava, oh, Senhor, obrigado, Jesus. Conectou. Aí você colocava um site, ia pra cozinha, tomava água, fazia uma coca, fazia uma feijoada, voltava, se Deus quiser, tava aberto. E aí você conseguia entrar. O primeiro site que eu entrei na vida foi o SBT, que eu achava, era a única coisa que eu via na televisão, sbt.com.br. Irmão, agora olha que interessante, a geração de agora, meus filhos. A minha filha tem 1 ano, quando entra propaganda no YouTube, ela se irrita. Entra propaganda, ela fica assim, Falei, minha filha, se você soubesse o que o pai já passou. É porque a geração de agora carrega o que a gente colocou neles: velocidade. Tudo pra ontem, tudo rápido. Só tem um problema: o que é rápido não gera valor. O que tem processo vale muito mais. Tudo aquilo que nos custa vale mais. Eu sei que isso é complicado de compreender, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus fazendo com a gente de uma maneira que, primeiro, não nos destrua, que, por segundo, seja sustentável e a gente não caia. Olha o que eu vivi, para você entender por que estamos aqui. Eu comprei para o meu filho um carrinho a gasolina. Era o meu sonho. Não era dele. Mas eu imaginei o quê? Esse guri vai ficar doido. Ele vai desmaiar a hora que vê. Então, irmão, eu sonhei a vida toda com aquilo. Quando eu era criança, era o sonho da minha vida. Ter um carrinho gasolina que, top, poder esfregar na cara dos amiguinhos. Também é um pouco verdade. Tinha um guri na minha rua que batia em mim. Poxa, que alegria. Já pensou se eu passasse por ele com um carrinho de gasolina? Ele ia falar assim, que é isso? Pois é, encosta em mim agora. Irmão, eu criei toda uma expectativa. Comprei, mandei personalizar, botei o nome dos meus filhos, data de nascimento, e tinha até documento com a fotinho deles, e chave com o nome do chaveiro, e tudo que podia fazer eu fiz. Aí o negócio chegou e eu falei pra eles: hoje o pai vai revelar surpresa pra vocês. E eles, que legal. E eu, meu Deus, eu acho que eles vão nem dormir mais, eles vão morar dentro do carrinho, porque era o que eu ia fazer. E aí, irmão, eu escondi atrás do carro e trouxe os dois pela mão e falei, e eles, ai, que legal, pai. Aí o Noah falou assim: eu não vou andar não. O Noah é mais medroso, ele falou: não vou andar não, é rápido. Irmão, eu fiquei com uma vontade de botar aquele carro para mandar embora de novo, porque eu tava com prejuízo. E eu olhei, vocês não gostaram? Aí o João falou: top, pai. E eu olhei pro Noah: e tu, Noah? Ele viu a minha cara de insatisfação. Top. Eu falei: vamos dar uma volta? Tá bom, vamos. Comprei até uma Kombi pra mandar amarrada atrás do carro. Irmão, eu andei com eles lá dentro na ruazinha onde a gente tem uma casinha lá. Andei, fui pra cima, pra baixo. E o tempo todo assim, ó. Pra ver se eles choravam, pelo menos de alegria, alguma coisa. Aí não, eu cheguei, estacionei o carrinho, eles saíram e foram brincar com outra coisa. Eu fiquei olhando pro carrinho. E naquele dia eu descobri um negócio que eu entendi muito porque Deus faz do jeito que faz com a gente. Primeira coisa, Deus nunca vai te dar algo que não foi sonhado muito primeiro. Deus nunca vai fazer algo que antes Ele não tenha feito gerar dentro do teu coração.
porque se te der antes, você é o meu filho, o João e o Noah. Ah, que top. Vou te falar uma coisa, irmão. Você conhece filho de rico, mas muito rico, de maré de si? Você já viu como ele reage às coisas que a gente reage? É bem diferente. Quem já andou de avião com um rico perto? Você lembra quando você andou de avião pela primeira vez? Quem lembra? Irmão, a primeira vez que eu entrei dentro de um avião, eu entrei com uma Cybershot ligada. Lembra a Cybershot, câmera digital? Entrei filmando assim, Senhor Jesus, olha isso vai voar. E aí a comissária da Latam veio assim, falou, quer uma bala? Eu falei, quero de chocolate. E peguei a bala, filmei a mão, pegando a bala assim, e filmei a janela, tirei foto de tudo, porque aquilo pra mim tinha muito valor. Agora, pros meus filhos, qual é o valor que tem para eles isso? Sabe qual é o valor? Nenhum. Porque quando eles eram muito bebês, a gente já viajava de avião por causa do meu trabalho. A gente já viajava de avião direto. Então meus filhos não entram no avião com aquela sensação que quando eu tinha 16 anos eu entrei. Quando eu entrei pela primeira vez, eu quase morri do coração. Os meus filhos nunca sequer falaram uau, porque faz parte da rotina deles. Sabe, Deus sabe o que faz na nossa vida. Deus não quer primeiro que você se acostume com o extraordinário. Deus não quer que você viva uma vida medíocre reclamando do que você tem. Deus quer que aquilo que Ele te dê tanta satisfação que você não tenha coragem de reclamar, de murmurar, de dizer que não valeu a pena o preço que você pagou, para que quando você chegue, tenha, conquiste, viva, você diga glória a Jesus porque foi Ele que fez, glória a Jesus porque foi Ele que deu, glória a Jesus porque não é minha culpa, é razão, é dele, a glória é dele. Você entende isso? E tudo fica mais claro quando a gente vê o que Deus está fazendo pelo povo. Deus está dizendo, primeiro no começo, eu vou fazer, não só porque vocês eram menores, mas porque eu prometi para os pais de vocês. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus cumpre aquilo que promete. Por que isso? Simples, porque tem gente que pensa que processo é atraso, que processo é esquecimento, que caminhada gradativa é a ausência do cuidado do Senhor sobre a vida da gente. Todas as vezes que alguém reclama algo comigo sobre isso, é porque Deus não me escuta, porque Deus parou de me ouvir há muito tempo, porque comigo nada dá certo. Aí a Jéssica entrou na empresa ontem e já foi promovida, e eu tô aqui, ó. A maioria de nós somos assim, porque parece que para nós não acontece. Agora, quem é que foi que disse que o que você não está vivendo agora, ou o que você está passando agora, é um processo para algo muito sobrenatural que você não está imaginando? Porque você não sabe ainda o que Deus está fazendo, porque você não consegue entender por que a gente paralisa aqui no meio do processo. Eu vou falar uma coisa para você, lindo. Hoje eu estou aqui pregando para você. Uau, que lindo, maravilhoso, top. Um bando de gente bonita, as câmeras, meu óculos embaçado por causa do calor que eu estou, com sangue de Jesus. Mas estou aqui gravando uma série para vocês. Sabe quando eu imaginei que isso ia acontecer? Nunca. Se eu vou contar as histórias tristes aqui, irmão, nós ficamos tudo abraçados, chorando até o final. Mas podia contar só um pouquinho para você saber que nada é tão rápido como a gente gostaria. Se eu pudesse, eu diria, Jesus, tem como o Senhor dar uma aceleradinha, porque eu não estou aguentando mais ser humilhado, passar tanta raiva. Irmão, eu entrei centenas de vezes dentro do meu carro no processo e dizia, eu nunca mais vou pregar coisa nenhuma. Eu nunca mais vou pregar, é muita humilhação. Eu já contei muitas coisas por aí, mas se você soubesse o começo, como é que foi, porque as pessoas, nossa, é maravilhoso, mas se você entendesse quantas razões a gente teve para dizer não quero, para desistir de uma vez por todas, você não tem noção. Eu e minha esposa que está aqui comigo hoje, quantas vezes chorávamos no carro, voltamos envergonhados para casa, voltávamos que o dinheirinho que a gente tinha não dava para voltar sequer. Quantas vezes eu recebi pacote de bala? Quantas vezes a minha esposa dentro do carro comigo queimou o limpador do para-brisa, começou a chover, ela colocou a mãozinha dela para fora com o limpador de para-brisa, tirando a água do vidro do nosso Uno, e a gente chegou na igreja, pregamos, foi muito lindo. E aí quando a gente voltou com um envelope cheio de moedinha para casa, abrimos, tinha 14 reais.
A gente tinha gasto 12 na balsa. Então tinha R$2 aí pra gente colocar de combustível, pra ver se dava. Você entende? Por que Deus não fez isso aqui de uma vez? Por que quando eu tive um encontro com Jesus em 2009, por que Jesus 2 dias depois, eu já estava bonzinho? Por que Jesus falou assim, pronto, vou colocar você vai lá em Curitiba, vai pregar lá e vai ser uma galera. O que é isso? Sério? Por que Jesus não fez? Simples, me mataria. Me arrebentaria de uma velocidade absurda. Meu casamento provavelmente não ia aguentar. A minha fé iria desfalecer. A soberba provavelmente ia me dominar. Porque quem nunca foi humilhado, se for honrado sem estrutura, a honra se torna a sua maior doença. Por que Deus não faz tudo de uma vez? Porque o Deus que a gente serve é muito mais inteligente do que a gente. Se eu com os meus filhos agora criei uma estratégia, sonha primeiro, batalha para ter, para depois conquistar. Imagina o que Deus olha pra gente e diz: Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Deus sabe exatamente o que tem para mim e para você. Deus tem um plano específico para mim e para a sua história. Então, lindo, para a gente começar bem, eu quero te dar um conselho muito claro. Nunca confunda processo com atraso. Nunca confunda quando aquele momento que parece que nada está acontecendo, que Deus não esteja fazendo algo por você. Sim, Deus está. Sim, Deus não esqueceu. Sim, as promessas dele se cumprirão sobre a sua vida. Sim, tudo aquilo que ele prometeu sobre a casa sua vai acontecer. E não é porque ele ama mais você ou menos, não. É porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, lindo, ao invés de reclamar no processo ou tentar chamar por outro nome, comece a celebrar a Jesus dizendo: muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor sabe o que faz. Obrigado. É impressionante quando a gente vive o processo, as coisas têm mais graça. É impressionante, irmão. É impressionante que as coisas que custam valem mais. Os meus filhos tinham um carrinho com gasolina. O carrinho é meu, tá no meu nome agora. Aí, irmão, eu tenho coleção de carrinho. Aí eles: eu quero esse carrinho, pai. Eu quero o carrinho que tá no vidrinho ali, porque eu tenho meus carrinhos. Aí eu tenho uma coleção de carrinho de uma determinada marca, e meus filhos querem, por toda lei, todo dia pegar um carrinho daqueles para brincar. E eu não deixo. Só que eu criei uma meta para eles. Você vai achar bobeira, mas eu falei que o dia que eles saber o nome de todos os carrinhos, eu vou dar um para eles. Então eles vão ter que aprender Testarossa, Berlinetta. E o Noah, irmão, ele tá com um foco tão grande que ele fala: pai, me leva lá, me mostra os carrinhos que eu quero falar pro pai, as que eu já sei. E ele já tem 3 na cabecinha dele, irmão, são 9, então daqui a pouco eu vou ter que dar um carrinho. Só que o dia que eu der o carrinho para ele, ele vai valorizar 1000 vezes mais, porque não foi tão fácil. Teve sacrifício, teve que aprender, teve que ter entendimento sobre o que estava recebendo. Ou seja, ele tem noção de valor, tem noção de quanto custa, teve que ralar para ter. Aí, irmão, você vai dizer: foi pouco. Foi pouco não, irmão, foi pouco, que você não é uma criança de 3 anos que tem que aprender nome de 9 carrinhos. Mas é processo. Aí Deus com a gente vai ser do dia para a noite. Irmão, você tem uma promoção de trabalho que você quer muito. Se Deus te der hoje, o que você faz? E demite todos os teus inimigos no mesmo dia. O quê? Irmão, você mandava metade da empresa embora. Tenho certeza disso. Se Deus te deixasse rico hoje, irmão, você já nem trabalhava mais no outro dia, irmão. Você por que ia trabalhar, bobeira? Esse é o problema. Se Deus faz as coisas sem a gente saber quanto custa, o preço que vale, a gente não dá valor.
por isso que quando Deus olha para o ser humano, quando Deus olha para a gente, antes de Deus nos entregar qualquer coisa, Ele nos faz passar por um processo. Imagina, Deus falou para José: tu vai ser o governador do Egito. Irmão, se ele fosse governador do Egito, dia depois que os irmãos venderam ele mandava matar os irmãos tudo. Simples assim. Deus falou para Noé: Noé, constrói uma arca. Aí Deus fala: Noé, mas fica tranquilo que eu contratei os empreiteiros. Eles constroem e te dão em 60 dias. Noé não teria gasto 120 anos, a família dele não seria a mesma. Não teria valor. Porque tudo aquilo que nos exige dedicação, suor, faz a gente valorizar mais. Irmão, coisinha simples, mas que faz a gente mudar a percepção sobre Deus. Ai, talvez vai dar polêmica eu falar isso. Ai, Senhor. Os irmãos fofoqueiros gostam de um B.O. Cadê os homens aqui? Cadê os homens aqui? Irmãos amados, se os irmãos fossem namorar, os irmãos preferem uma pessoa fácil ou difícil? Ai, Jesus, coitado. Irmão, sincero, difícil. Porque se for muito fácil, a gente diz: se é fácil assim comigo, é fácil com todo mundo. Irmãs, cadê as irmãs? As mulheres. Fácil ou difícil? Porque se for muito fácil, você fala assim: isso é um galinhão, isso aí dá em cima de Deus e o mundo. Parece maçaneta, todo mundo passa a mão. Irmão, se a gente, quando vai se relacionar, gosta de desafio, por que as coisas extraordinárias que Deus tem para derramar sobre a nossa vida tem que ser do dia para a noite? Não, bebê, tem que ser no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, com o processo ideal, para que a hora que chegue a gente tenha prazer naquilo. Irmão, eu estou olhando para vocês aqui agora e dentro do meu coração está assim: obrigado, Jesus, glórias ao teu nome. Se não fosse o Senhor, nada disso seria possível. Tu é a honra, tu é a glória, teu é o louvor, porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, foi Ele que fez. Aleluia! E tem outro, irmão. O dia que chega, você vai: que é isso? E você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena. Quem vive o processo é a única pessoa que tem o direito de dizer no final: valeu a pena. Quem não vive o processo não tem como dizer: valeu a pena. Agora, quem foi humilhado, quem passou pelo processo, quem passou por dor, quem passou por decisões difíceis, quem foi, sabe, no meio da história, até às vezes desacreditado que não iria acontecer, e aí o sobrenatural se manifestou, o milagre de Deus foi presente, a glória de Jesus desceu. No final, quando as coisas acontecem, diz o quê? Valeu a pena. E é isso que o processo faz a gente valorizar sobremaneira aquilo que, se fosse rápido, seria trivial. E glória a Jesus por isso, porque aquilo que vem do Senhor a gente não pode tratar como se fosse normal. A gente tem que tratar de maneira extraordinária. A gente tem que ser grato a Jesus. E talvez você não entendeu que tem coisas que foram processos caros para você viver e que já foi pago o preço. É lindo. Sabe quem foi que aprendeu sobre o processo primeiro na Bíblia? Foi Jesus. Quer salvar? Então vai ter que passar pelo processo. Foi moído pelos nossos pecados, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ao terceiro dia ressuscitou. Valeu a pena. Gostei desse irmão. Cadê o Nelsinho? Vem, Nelsinho. Ei, Jesus é maravilhoso. Tudo que Ele tem, tudo que Ele é bom.
Aleluia! Olha, confesso para você que esses dias, e eu termino aqui, o Noah mexeu comigo. Ele foi inteligente. Tem dois lados na parede. Os carrinhos estão no vidro e outros carrinhos não estão no vidro. Daí ele olhou para os do vidro e falou: esse está distante. Olhou para os do lado e falou: pai, já que esses o senhor não deixa, e esses aqui? Pensei comigo, devia ter colocado no vidro também. Falei: filho, eu deixo, se você prometer que você vai cuidar. E eu fiz uma atitude que Deus faz com a gente. Deus nos dá vislumbres do que está vindo. Só que o que a gente faz determina quão veloz o que está por vir vai chegar. E o Noah quebrou o retrovisor do carrinho. Conclusão: voltamos ao plano A. Vai ter que decorar o nome de todos os carrinhos primeiro. Por que a gente precisa saber disso? Porque se aquilo que Deus está te dando você não está sabendo valorizar, não tente acelerar o que está vindo, porque Deus não vai fazer. Valoriza primeiro aquilo que Deus te deu. Cuida como se fosse o mais importante da vida. Cuida como se estivesse dentro do vidro, no outro lado da parede. Eu vou ser bem claro. Valorize o seu trabalho como se você já estivesse no lugar que você deseja. Valorize aquilo que o Senhor já te deu. Valorize o seu carro como se fosse o carro que você já estivesse sonhando, ou que você está sonhando para um dia conquistar. Valorize, seja grato. O Noah aprendeu uma lição dura. Mas eu estou criando um homem, na verdade 2 homens. E no fim, Deus olha para o povo e diz: eu vou fazer, mas vou fazer pouco a pouco. Fala pro irmãozinho lindo que sentou no teu lado. Se não tiver nenhuma pessoa bonita, não precisa falar nada. Fala para ela: Deus vai fazer, mas vai ser devagarzinho. Você vai ficar com raiva às vezes. Você vai sentir: nossa, não está acontecendo nada. Está acontecendo, porque Deus sabe a hora certa de fazer. Eu não sei qual é o sonho que você carrega no peito. Eu não sei qual é o desejo que te consome. Qual é a razão das tuas orações. O porquê você dobra os joelhos e o que você pede. Mas de uma coisa eu posso te dizer e tenho certeza: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas antes de fazer o que prometeu, vai preparar o teu coração para que o dia que chegue a promessa não seja a razão da tua ruína, mas a causa da tua felicidade verdadeira. E que seja perene, que seja duradouro, porque é só Jesus que sabe de tudo e a hora certa. E no dia que acontecer, pode ter certeza, você vai dizer a mesma coisa: valeu a pena. Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que olha para nós e sabe exatamente aquilo que precisamos. Que sabe, Jesus, as nossas angústias, as nossas ansiedades, e trata-nos como ninguém, Jesus. Trabalha com a nossa paciência de um jeito inexplicável. Às vezes, Jesus, confessamos, não é fácil. Dá vontade de desistir, dá vontade de não acreditar, de desanimar de vez. Mas se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Os processos serão vividos e respeitados. De maneira clara entendemos, Jesus, o Senhor vai fazer, mas não vai ser na nossa velocidade. Vai ser
pouco a pouco. Em nome de Jesus, amém.